Meus amigos, vocês estão aqui me seguindo no meu canal jurídico, Luiz Flávio Gomes /jurídico. Eu queria lhes cumprimentar e dizer, se você já está me seguindo, você recebe sempre a notificação de cada vídeo novo que aparece, que entra nesta página nossa. Lá na página luisflaviogomes.com/cidadania, hoje eu coloquei um vídeo, postei um vídeo sobre as 10 medidas anticorrupção que estão na pauta da Câmara dos Deputados para o dia de hoje. Então, se você gosta desse assunto, use o link aqui em cima e você então vai lá para o meu outro canal, lá o canal Cidadania. Aqui é o canal jurídico. No canal jurídico hoje o tema é: um réu sem condições de pagar a multa pode receber o indulto de Natal, o indulto natalino? Vamos lá? Esse é o tema. Vejam só, todos os anos o presidente da República, no uso do seu poder de clemência, ele emite um decreto indultando penas no Brasil todo e para todos os presos que preenchem os requisitos legais. Pois bem, olha lá, este ano de 2015 emitiu-se o decreto 8.615, aí estão os requisitos, as condições e as premissas para receber o indulto. No artigo 7º, parágrafo único deste decreto, artigo 7º, parágrafo único, se diz: mesmo em caso de inadimplência do réu não cumprir a multa, não pagar a multa, será concedido o indulto. Mesmo em caso de inadimplência. Olha o 7º parágrafo único lá do decreto do indulto deste ano. Agora, vejam só que questão jurídica super legal, super interessante, e vejam só como que o ministro Barroso inovou nessa matéria. Vejam só, tratava-se de uma execução penal do mensalão, ação penal 470, que tramitou pelo Supremo em virtude do foro por prerrogativa de função de muitos réus. Bom, olha só, 2 réus condenados pelo mensalão, o ministro Barroso não concedeu o indulto. Para 2 réus, não concedeu o indulto. E por que não concedeu o indulto? Porque a multa não foi paga. Ora, se eles não pagaram a multa, e se o artigo 7º parágrafo único diz que, mesmo em caso de inadimplência, está extinta a punibilidade e, portanto, concede-se o indulto e liquida, a pergunta: mas como que o ministro Barroso negou o indulto para esses 2 réus? Pelo seguinte: eram 2 réus inadimplentes, mas solventes, ou seja, tinham condições econômicas de pagar, de liquidar toda a multa. Réu solvente que deixa de pagar a multa, diz o ministro, neste caso não se concede o indulto e, portanto, a pena não fica extinta, não há extinção da punibilidade. Por quê? Porque os réus podem pagar, e se eles podem pagar, não é justo, não é correto que se dê o indulto. Quando o artigo 7º, parágrafo único, diz: em caso de inadimplência concede-se o indulto, é para o inadimplente carente, o inadimplente que não pode pagar. Aquele que pode pagar não pode ter o benefício do indulto. Logo, o que fez o ministro Barroso? Ele passou a distinguir, e doravante então, pelo seu ponto de vista, temos que distinguir o inadimplente solvente e o inadimplente insolvente. O insolvente não pode pagar, é carente, extingue punibilidade. O inadimplente solvente, que pode pagar,
não recebe o indulto. Não recebe o indulto. De acordo com o ministro, essa é uma interpretação do 7º parágrafo único, uma interpretação restritiva, porém conforme a Constituição, a consonância com a Constituição. E a dívida, a multa é uma dívida. É claro que a multa na hora da execução é uma dívida, porém, disse o ministro, a multa não perde o seu caráter de sanção penal. Embora seja uma dívida na hora da execução, não perde o seu caráter de sanção penal. Por isso que ele, então, faz essas distinções e fez de inadimplência do solvente, inadimplência do insolvente. Para o insolvente, extingue-se punibilidade ou concede outros benefícios legais. Por exemplo, no caso do réu Cristiano Paz, ele não pagou a multa, Também é um caso do mensalão, ação penal 470. Mas neste caso do Cristiano, o ministro concedeu a progressão de regime, embora ele não tenha pago a multa. E aí o tema, mas como? Se não pagou a multa, como é que já vai dar progressão de regime? É que, no caso concreto, Cristiano Paz provou inequivocamente, documentalmente, que ele era absolutamente insolvente. Ele não tem a mínima condição de pagar a multa. Ele está falido, apresentou provas de suas empresas que estão todas falidas, e em virtude disso o ministro disse, ora, se o réu é insolvente e carente, ou seja, carente não pode pagar, eu não posso proibir institutos e benefícios penais porque o sujeito não pôde pagar a multa. Neste caso, eu não posso privar a liberdade da pessoa em virtude de uma sanção que é puramente pecuniária. Logo, é preciso então distinguir. Se o sujeito pode pagar e não pagou, não tem benefícios legais. Se o sujeito não pode pagar, tem benefícios legais, apesar de não ter pago a multa. Mas ele não pode, totalmente carente, não pode. Um terceiro caso, que foi decidido também no Supremo e também pelo ministro Barroso, foi o caso José Dirceu, também condenado pela ação penal 470, ou seja, caso mensalão. Neste caso, Zé Dirceu tinha pago a multa. Na verdade, todos nós sabemos que houve aquela vaquinha nacional para pagar a multa do José Dirceu e foi paga. Ora, com a multa paga e preenchidos todos os demais requisitos, o ministro extinguiu a punibilidade do José Dirceu. Acabou. José Dirceu não deve mais nenhum dia de pena no que diz respeito ao mensalão. Ele está preso agora, preso preventivamente, por outros crimes que não tem nada a ver com o mensalão. E mais, o ministro Barroso constatou que Zé Dirceu, depois que iniciou a execução da sua pena, não praticou nenhum crime novo. Pelo menos é o que se sabe, é o que está provado, é o que está nos autos. Não tendo cometido nenhum crime novo, não cometeu falta grave. Não tendo cometido falta grave, não há impedimento de extinguir punibilidade. E então o ministro Barroso extinguiu a punibilidade total de José Dirceu quanto ao mensalão. Agora ele está preso por preventiva do Moro, no caso, outro assunto, outros crimes. É diferente, portanto, outro tema, outros crimes e, portanto, outro tipo de responsabilidade. Bem, então, em síntese, eis o tema: indulto natalino e a questão toda, progressão de regime, extinção de punibilidade, todos esses assuntos conectados e a questão da multa. Multa que não foi paga. Fundamental, reitero, distinguir a réu que não pode pagar, carente, absolutamente insolvente, e réu que pode pagar. Quem pode pagar e não pagou, não tem benefícios penais. Ok? Isso aqui ficou lá, siga,
me siga aqui neste nosso canal jurídico, luisflaviogomes.com/jurídico, e se você gosta do temas de cidadania, é outro canal, luisflaviogomes.cidadania. Compartilhe este vídeo, seus amigos têm que ter esta informação, essa distinção que o ministro Barroso fez, né, de inadimplência, mas o cara é solvente, de inadimplência e o cara é insolvente. Duas coisas bem distintas. Essa é uma interpretação constitucional. Fechou? Avante, avante. Até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal jurídico, luisflaviogomes.com/jurídico. Avante, avante. Sucesso. Até mais.